E a gente vai falar um pouco sobre imersão total. Tema novo, né? Tema novo, imersão total. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Diz a tua palavra, ó Deus, que não há nada novo debaixo do céu. Senhor, e nós cremos que isso é verdade, porque, ó Deus, nós estamos em busca de coisas novas. Senhor, de coisas que ainda não aconteceram na nossa vida e na vida de ninguém, nós estamos em busca, Senhor, dessas coisas, Deus. Estamos em busca, Deus, de um outro nível, estamos, Senhor, em busca de um nível maior no crescimento. Ó Deus, Senhor, muito embora, Senhor, tenha aumentado o nível, Senhor, de sofrimento, Deus, mas graças te damos, porque, Senhor, a tua palavra tem nos colocado de pé. Senhor, tem nos feito, Senhor, ficar firmes, Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque é bem verdade, Senhor, que nós, Senhor, fomos alcançados por essa palavra, Senhor, para continuarmos firmes, Deus. Senhor, muito embora, Senhor, a gente não sabe o que vai, Senhor, acontecer conosco daqui a pouco, mas independente disso, já estamos, ó Deus, Senhor, protegidos, guardados, Senhor, porque a nossa fé, Senhor, há de nos levar adiante. Senhor, a nossa busca, Senhor, com certeza há de continuar. Deus, não sabemos aonde o Senhor, Deus, vai nos levar, mas o Senhor não nos deixará no mesmo nível, na mesma condição, Senhor, no mesmo momento, no mesmo patamar, porque Tu és o nosso Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E nós olhamos, Deus, para a vida de Ezequiel, a gente sabe, Deus, como ninguém, Senhor, que Deus, o lugar aonde o Senhor o levou, Senhor, Deus, Tu queria mostrar ali, para as gerações futuras, Deus, como as de hoje, Senhor, Tu quis mostrar para nós, Deus, naquele tempo, Senhor, que, Senhor, tudo é possível, não somente àquele que crê, mas ao que busca, Senhor, ao que Te procura, Deus, ao que se envolve contigo, Senhor, de uma maneira mais particular, Senhor, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, por aquilo que vamos tratar nessa noite. Obrigado, Senhor, por mais um capítulo dessa história, Senhor, chamada imersão total. Graças te damos, Deus, porque estamos no começo de um novo tempo, estamos no começo, Senhor, ó Deus, de algo que ainda vai acontecer, mas que está guardado no Senhor, ó Deus, exclusivamente para aquele, Senhor, que persevera, Senhor, para aquele que insiste, para aquele que busca, Senhor, para aquele, ó Deus, que não mede esforços, Deus, nem circunstâncias, Senhor, para se aproximar do Senhor. Assim, Deus, nesse tempo, nós oramos em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Né? Aleluia. Então nós vimos, irmãos, no capítulo 47 de Ezequiel, vamos ler novamente só o capítulo 47. Pastor, eu tenho quantos minutos? Tenho, tá bom. Capítulo 47, vamos ler mais uma vez. Depois disto me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior. Pelo caminho que olha para o oriente, eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio,
e o tornando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriente, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, serão águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Só até aí por enquanto. Muito bem. Irmãos, a gente sabe que essa foi a última visão que Deus deu a Ezequiel. Mas a gente também não pode esquecer que as visões que antecederam essa visão eram visões necessárias. E além, a gente lê aí no capítulo 1, de Ezequiel, você pode ir comigo? Está escrito assim, no versículo 1: ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, já no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Diga glória a Deus. A vocação de Ezequiel, aí no capítulo 2, pode ler comigo? Vocação. No capítulo 2, diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, eu estou no capítulo 2, versículo 2, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e ouvi aquele que falava comigo, e disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Quem que estará no meio deles? Um profeta. Irmãos, a gente sabe que essa questão de vocação é um desafio grande para cada um de nós aqui, sem exceção. Então a gente precisa saber que para chegar às águas profundas, alguns pontos precisam ser respeitados à risca. Por quê? Porque não se chega ao mais alto sem passar pelos mais baixos. Não se vive o triunfo sem antes ter sofrido perseguição. Não se vai a lugar algum sem antes que Deus meça a distância onde você tem que chegar primeiro. Irmãos, a gente não tem um tempo suficiente para falar de todos os desafios que Ezequiel enfrentou antes de chegar a esse tão alto nível, a esse momento, onde Deus deu para ele uma visão futura do povo de Israel, da nação de Israel, uma visão futura da igreja, a visão futura de cada um de nós que está aqui. Para se chegar, irmãos, a um nível de imersão total, a gente tem que experimentar tudo, absolutamente tudo. A gente tem que experimentar a perseguição, sofrimento. Por que a gente fala nesse nível? Porque Deus levou Ezequiel a um nível de imersão profunda, mas antes
ele experimentou ver o sofrimento do seu povo, o sofrimento da sua família, o sofrimento da sua casa, o sofrimento dos seus contemporâneos, e ele experimentou um sofrimento pessoal. Porque não é fácil você ver as coisas acontecerem e você não poder fazer tanto quanto aquilo exige que tenha que ser feito. Você está aí? Diga glória a Deus. Para se chegar às águas profundas, alguns pontos precisam ser respeitados à risca, irmãos. Não se chega ao mais alto sem passar pelos mais baixos. Às vezes, muitos de nós não entendemos os momentos que passamos, mas é necessário passar por esse momento difícil agora, porque para se chegar ao melhor, a gente necessariamente precisa experimentar aquilo que a gente não gosta. Não gosta. Por exemplo, hoje, mês passado, no final eu fiz 34 anos de casado, diga glória a Deus. Mas primeiro, eu experimentei o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Anos difíceis, anos de desafio, irmãos. Eu não tenho tempo para falar um pouco do casamento, porque, irmãos, quando Deus resolve, decide mudar a nossa vida para melhor, é porque nós também contribuímos para isso. Deus não pega as coisas e faz assim não. Irmãos, em tempo algum a gente vai ver que Deus pegou Ezequiel e colocou ele lá no nível que ele gostaria de estar. Primeiro ele passou dificuldade. Daqui a pouco a gente vai ver que uma das primeiras dificuldades que Ezequiel passou foi ficar cativo 5 anos antes de ser chamado para profeta. E detalhe, irmãos, ter sido chamado para profeta foi o melhor lugar que Deus escolheu para Ezequiel, porque ele estava protegido de todos e de tudo. Ele estava protegido de perseguidores e perseguição. Ele estava protegido em Deus. Não que ele não fosse passar pela perseguição, pela humilhação. Não é isso, não é verdade, não é isso que eu estou falando. Ele estava guardado em Deus. O seu coração, a sua mente, a sua estrutura, a sua alma, o seu futuro estava guardado em Deus, apesar das dificuldades. Diga glória a Deus. Vamos correr. Terá que aprender a respeitar o tempo de ficar quieto e calado, e saber que Deus está restaurando a confiança. Diga glória a Deus. Restaurando a confiança. A confiança que precisamos ter é a mesma que precisamos dar. Porque é muito fácil, irmãos, exigir confianças se você não confia. E nos dias de hoje, irmãos, a gente sabe que quanto mais a gente amadurece, mais é exigido de nós nesse mundo. Quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais a gente sabe, enfim, quanto mais a gente tem de Deus, mais é exigido de nós esse Deus que nós temos. E aí, a gente precisa fazer um trabalho de resgate da confiança. Você está aí? Diga glória a Deus. Gostei desse púlpito aqui, hein? Confiança é o sinônimo de equilíbrio. Quando falta confiança, sobra problema. Irmãos, em qualquer lugar, na igreja, na família, no trabalho, na faculdade, enfim, em qualquer lugar, em qualquer departamento, em qualquer estrutura, enfim, em qualquer lugar, quando falta confiança, falta tudo. Falta tudo. Confiança é tão importante que quando não existe, é fácil cair tropeçando em pequenas coisas. E nós vemos hoje pessoas maduras, pessoas que já têm um tempo considerável de evangelho, irmãos, desistindo e fazendo outros desistir por causa de pequenas coisas que podem ser dominadas com facilidade. O problema, fala assim comigo, o problema é que quando a gente não resolve aqui e aqui, a gente não resolve.
Não resolve, irmãos. Não resolve. Aí eu quero que você vá em Ezequiel 3, 25 e 26. E a palavra de Deus vai nos dizer assim, Ezequiel capítulo 3, versículo 25 e 26. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, e tu não sairás por entre eles. E eu farei que a tua língua te pegue ao paladar, e ficará mudo, e não lhe servirá de repreendedor, pois casa rebelde são eles. Então, irmãos, nossas necessidades iminentes nos fazem sair do tempo de Deus. Sabia disso? As nossas necessidades particulares, pessoais, iminentes, necessidades que nos faz, inclusive até viver de verdade, nos faz às vezes sair do tempo de Deus. E o tempo de Deus para aquele momento, para Ezequiel, era ficar quieto, calado, absolutamente calado, sem falar algo. Irmãos, eu li o livro de Ezequiel todinho e não consegui identificar um momento em que Ezequiel faz uma única pergunta a Deus a respeito de tudo que estava acontecendo. Às vezes, irmãos, Deus nos dá a moeda que nós precisamos para comprar ou adquirir qualquer coisa. Nós é que não sabemos usar. Ezequiel ficou 27 anos imerso no universo da vontade de Deus. Quantos anos? 27 anos. Ficou 5 anos como cativo e 22 anos, pastora, profetizando. 22 anos indo aonde Deus o queria levar e voltando para ver o estado do povo. 22 anos fazendo o que era bom para ele e para Deus. Enfim, 22 anos na intimidade, imerso no universo da vontade de Deus. Repete comigo: imerso no universo da vontade de Deus. E quando se fala de universo, a gente está falando de amplitude. Imagine só, você 22 anos, irmãos, profetizando, falando. Ou alguns ouvem, depois deixam de ouvir. Você profetiza de novo, eles não querem ouvir. Enfim, Deus preferiu que fosse dessa maneira. E detalhe, imagine só, uma pessoa viver 22 anos, vendo gerações indo embora, e outras vindo na mesma situação, no mesmo agravo, debaixo do mesmo problema, da mesma circunstância. 22 anos. 22 anos em comunhão profunda de intimidade com Deus, sobre a promessa de restauração da confiança, restauração da reputação de Israel. Podemos chegar às águas profundas, sim, mas as etapas que nos levam ali nunca poderão deixar de ser vividas. Nunca, irmão, nunca, nunca, jamais. Se você me apontar, me dizer, me descrever alguém que foi levado a um nível de imersão profundo demais ou alto demais, sem ter passado por alguns momentos na vida, você me diz quem é, porque eu vou me submeter a todas as vontades dessa pessoa, porque não existe ninguém que chegue ao mais alto nível sem antes passar pelo mais baixo nível. Não existe ninguém que, irmãos, esteja no mais profundo, na comunhão com Deus, sem antes passar pelo momento de, inclusive, até esquecer de Deus. A gente não sabe, a Bíblia também não descreve da angústia, da solidão, irmãos, dos dias maus em 22 anos que Ezequiel passou. Mas a gente sabe que, muito embora a gente conheça um Deus todo-poderoso, a gente passa aperto. Fala, a gente passa aperto.
Mas diga agora, glória a Deus. Diga, glória a Deus. Irmãos, Deus quer nos ensinar, ou quer nos dizer que o aperto... meu amado, muito obrigado, hein? Você é muito bonzinho comigo. Clipão, gente, faz um tempão que eu não vejo um clipão desse. Então, a gente sabe, irmãos, que a gente passa. Mas enquanto não passa? Enquanto não passa, a gente chora. Enquanto não passa, dói. Enquanto não passa, há momentos de desespero. Enquanto não passa, a solidão. Enquanto não passa, inclusive até a mudança no nosso comportamento emocional. Enquanto não passa, a gente adoece. Enquanto não passa, a gente quase morre. Imagine você o que Ezequiel passou em 22 anos. Diga, ele passou. Irmãos, ele passou porque Deus levava ele, ou o levava a ver coisas ruins, mas ele também via a glória de Deus de tempos em tempos. Não importa, irmãos, não importa. A glória de Deus está conosco, amém? A glória de Deus está conosco. Aleluia, a glória de Deus está conosco. Antes de te levar para uma última visão, Deus quer que você veja as coisas para as quais você tenha fechado os olhos. Então, irmãos, dentro do primeiro tópico aqui, que a gente não pode pular as etapas, e que esse segundo tópico aqui parece com o primeiro, às vezes nós deixamos de fazer o que é preciso fazer primeiro, antes de procurar o outro nível. Antes de procurar o outro nível, Deus quer nos levar a determinadas coisas que a gente não gosta. Quantos aqui gostam de perder? Perder dói. Vai com R$1 ali para a padaria e perde-se R$1 para você ver. Mas, meu Deus do céu, mas como é? Gente, R$1. O que é R$1? Irmão, se eu perder R$1, eu tenho um cofrinho em casa que eu boto R$1 nele. Só boto R$1, 25,50. Se eu perder R$1, é pouco. Se você disser para mim que não vale nada, bota aqui na minha mão agora o seu R$1 que eu vou para casa com ele. Vale sim. Vale sim. Ninguém gosta de perder, irmãos. Perder dói. Perder um parente, perder uma pessoa, perder um amigo, perder um irmão, perder um companheiro. Enfim, perder, irmão, perder a saúde, perder. O que dói mais? Me pergunta, pastor, o que dói mais? A confiança em Deus. Perder a confiança em Deus dói mais. Porque a dor de quem perde a confiança é uma dor que só Deus tem um remédio para dar. Você está aí? Diga glória a Deus. Muitos de nós querem chegar às águas profundas, mas só conhece, em alguns momentos, só conhece cantar, pregar ou dançar. A gente precisa experimentar outras coisas diferentes, irmãos, que estão em Deus. É para isso que nós precisamos chegar mais para perto de Deus. Porque deixa eu te falar, tudo que é superficial a gente já conhece. A gente canta como ninguém. Minha voz é feia, mas quando eu começo a cantar, meu Deus, como eu amo a minha voz. Pregar não sei muito, mas eu gosto muito. Dançar eu não danço. Mas existem tantas coisas que nós fazemos no superficial que nos agrada. Enquanto Deus quer nos levar para outros níveis. Nós vamos ver também, irmãos, que Ezequiel, ele nunca foi em visões nenhuma
ou em momentos nenhum, ou em lugares nenhum que Deus o levou, ele foi acompanhado de alguém. Fala para a pessoa do teu lado: imersão pessoal, é particular. Diga: é você e Deus, é eu e Deus, é Deus e eu, só nós dois. Não depende de quem vai cantar para mim, dançar para mim, pregar para mim. Não depende de ninguém, não depende de nada, não depende de circunstância alguma, depende de mim e de Deus. Porque o meu nível de imersão não é o mesmo nível de imersão que você vai ter. Amém? Muitos de nós querem chegar às águas profundas, mas só conhece cantar, pregar ou dançar. Não sofreu a dor de um drogado. Já foi ao Maracanã, mas não foi a um manicômio. Já foi ao Pão de Açúcar, ao Corcovado, e nunca ao Hospital do Câncer. Não visitou lugares, já visitou lugares lindos só no Rio de Janeiro, mas nunca foi ao lixão de Babi levar 1 quilo de arroz sequer. Quer ir a níveis profundos, irmãos? Vai por uma rota que ninguém vai. Vai por um caminho que dificilmente o teu irmão vai escolher contigo. Porque ir a lugares profundos significa deixar doer profundamente antes. Ezequiel, ele tinha família, ele tinha parente, tinha família, mas ele decidiu entrar para a escola de profetas, e Deus o chamou para ver o que ninguém viu até hoje, para sentir o que ninguém sentiu até hoje. Você está disposto? Está disposto? Deus nunca vai nos levar à água profunda sem antes nos fazer ver o que nos confronta. Outro dia eu vi uma criança, irmãos, de 6 anos fumando maconha. Irmãos, aquilo me doeu demais, me doeu mesmo, me doeu, irmãos, me doeu de uma forma que o que eu estava fazendo, eu parei de fazer. Uma criança de aproximadamente 6 anos, fumando maconha. Irmãos, de repente o que é profundo para você não é a mesma coisa que é para Deus. Porque se a visão que Deus deu a Ezequiel não fosse para a mudança, não haveria necessidade de Deus levá-lo àquele nível. Porque a gente sabe que é muito prazeroso a gente estar diante de Deus, falando em mistérios, enfim, a gente está em outra dimensão, sentindo um prazer, uma alegria intensa, mas a gente sabe que no mundo em que a gente vive, ao redor de nós, a gente sabe que a desgraça é no nível alto, a gente sabe que a prostituição, a violência, e a gente sabe ainda que só temos nós para fazer isso, só temos nós para tentar resolver, para fazer alguma coisa, porque deixa eu te falar, é por isso que Jesus falou que o reino dos céus é das crianças, porque nenhum pai pode proteger uma criança senão Deus. A gente olha lá perto de casa, e eu sei que acontece perto da sua também, que não é respeitado o sono de uma criança. É mentira, irmãos, é mentira. Questão de conselho tutelar, é tudo mentira, é tudo enganação, irmãos, é tudo utopia, irmãos, é tantas outras coisas que a gente nem pode falar, mas que isso não respeita criança nenhuma. A gente sabe que até meia-noite, 1h da manhã, ou então a noite inteira, é tocado as músicas nos mais baixos níveis, ninguém respeita. Você está aí? Deixa Deus te mostrar o que sozinho você não consegue ver, ou se vê,
não se esforça para mudar. Meu Deus do céu, irmãos, isso dói em todo mundo, isso dói em nós. E detalhe, precisa doer, porque se não doer, é melhor que a gente seja cego. Estou correndo, hein? Está terminando, diga glória a Deus. Diga, as águas profundas podem me inundar. Ezequiel 44, restauração do templo, reformas no ministério do santuário. Ezequiel 44, pode abrir aí, por favor. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, a qual olha para o oriente, e ela estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela homem algum, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso ficará fechada. Somente o príncipe se assentará ali para comer pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Então me levou pelo caminho da porta do norte, diante do templo, olhei, e eis que a glória do Senhor encheu o templo do Senhor, pelo que caí com o rosto em terra. Então me disse o Senhor: filho do homem, nota bem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser a respeito de todas as ordenanças do templo do Senhor, e de todas as suas leis, e considera no seu coração a entrada do templo, com todas as saídas do santuário. Irmãos, nota bem, repete para o teu irmão, nota bem. Fala para ele agora: veja com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos, e guarda no teu coração. Nota bem, presta atenção, presta. Irmãos, os menores tropeços na caminhada rumo a lugares profundos é a falta de atenção. Vê com os teus olhos, não veja para você com a visão que outro tem para a vida dele. Ah, pastor, a gente podia fazer igual fulano fez na igreja de onde eu era. Isso, irmãos, cuidado com essas coisas. Porque a visão que era para um tempo, para uma pessoa, nem sempre se aplica na sua vida. Tenha a sua própria visão, como Ezequiel teve junto a Deus. Porque a vantagem da gente ter a nossa própria visão junto ao Senhor é que ela não tem risco de ser corrompida. Irmãos, a importância da gente ter a nossa própria visão junto ao Senhor é que ela não corre o risco de ser confundida com qualquer outra coisa. Deus nos deu, Deus vai fazer. Se Deus nos deu, Ele vai se responsabilizar por aquilo que vai ser feito. Aleluia! Nota bem com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos e guarda no teu coração. Nota bem, presta atenção. Os menores tropeços na caminhada rumo a lugares profundos é a falta de atenção. Vê com os teus olhos, não veja para você com a visão que outro tem para a vida dele. Ouve com teus ouvidos. Vou ler um negócio aqui, você presta atenção. Ouvi dizer que alguém falou de alguma coisa a respeito da qual não entendi direito. E isso me deixou muito aborrecido, pois essa pessoa que falou deveria ter coragem de falar na minha cara. Irmão, o que você entendeu? Vou ler de novo. Vê com os teus olhos, Ezequiel. Vê com os teus olhos. Ouvi dizer que alguém falou de alguma coisa a respeito da qual não entendi direito. E isso me deixou muito aborrecido, pois essa pessoa que falou deveria ter coragem de falar na minha cara. Quem é a pessoa? Não sei. O que falou? Também não sei. É porque você está ofendido? Não sei. Estou aborrecido porque falaram de mim. Escuta com teus ouvidos, não escuta com o ouvido dos outros. Veja com os teus olhos, não veja com os olhos dos outros. De repente a visão dele estava atrapalhada, acabou atrapalhando a tua visão também, porque você viu com os olhos dos outros.
Deixa o Senhor te mostrar. Porque quando o Senhor mostra, é verdadeiro, é autêntico. A outra coisa, irmãos, é a velocidade das notícias. Irmãos, Ezequiel, se vivesse nos dias de hoje, ele andaria na contramão do Facebook, do WhatsApp, enfim, dessas questões das redes sociais que tem uma velocidade muito alta em transmitir aquilo que nem sempre é verdade. Porque se a gente sabe bem e conhece muito bem, eu não sou muito fã dessas coisas, eu sou meio atrapalhado e sou meio resguardado, porque eu sei que já recebi convite daquele que era amigo do meu inimigo, tentando me envolver, fingindo que era meu amigo. Você está aí? Diga glória a Deus. Uma pessoa outro dia me ofereceu, comprou um barco, sabe que eu gosto de pescar. Vem para cá, para minha casa, passa aqui uns dias comigo. Só que eu lembrei que ele foi inimigo do meu amigo, traiu o meu amigo. Então, se traiu o meu amigo, não é meu amigo. Você entendeu? Se traiu o meu amigo, não é mais meu amigo. Irmãos, e a gente precisa ser muito cauteloso nessas coisas, porque a gente recebe carinhosamente um convite dizendo: olha, eu quero ser seu amigo. Fulano quer ser seu amigo no Face. Confirma ou não confirma? Porque por causa de um clique, a gente coloca todo um relacionamento a perder. E ainda atrai para a nossa vida pessoas que não têm nada a ver com o nosso nível de profundidade em Deus. Eles nos atrapalham, inclusive até, ou principalmente até, nessa questão de relacionamento nosso com Deus, relacionamento direto. Diga-se de passagem, a gente sabe que se a gente for atender a todos os sinais que o nosso telefone dá por dia com relação ao WhatsApp ou qualquer outra notificação que seja, a gente deixa de fazer o que precisa ser feito. A gente deixa de fazer o que é necessário ser feito exatamente naquele momento em que Deus exige de nós que seja feito. E a gente precisa tomar cuidado. Ezequiel foi um tipo de pessoa que era extremamente aplicado, ocupado, enfim, a vida dele girava em torno de Deus, e por um momento, até a vida de Deus girava em torno dele. Aleluia, diga glória a Deus. Nota bem, olha com os teus olhos, com os teus ouvidos, e guarda no teu coração. Isso é lindo demais. Guarda no teu coração. A casa de Deus precisa ser tão organizada, física e espiritualmente, ao ponto de ninguém estar autorizado a convidar outro a entrar sem ser convidado por Deus. Versículo 1: então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, a qual olha para o oriente, e ela estava fechada. Diga, fechada. Deus não abre porta para qualquer um, irmãos. Deus abre porta para quem de fato respira intimidade com Ele. Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia, Ezequiel 40, estamos terminando. Diga glória a Deus. Ezequiel 40,
observe o tempo de flexibilidade de quem está sendo levado ao mais profundo. No ano 25 do nosso cativeiro, irmãos, quantos anos? 25. No princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14, depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e em visões de Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul. Ele levou-me, pois, para lá, e eis que um homem, cuja aparência era como a do bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir, e ele estava em pé na porta, e disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos, mais uma vez, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto vires. Outro nível, irmãos. O primeiro nível era só para guardar no coração. Esse aqui era um nível para trazer para o coração e anunciar para todo mundo. Aleluia. Versículo 2: em visões de Deus me levou. Agora vai para o Ezequiel 42, a gente já está perto de terminar, certo? 42, as câmaras santas, lugares escondidos dentro de nós. Depois disto, me fez sair para fora, ao átrio exterior, que dá para o norte. Quero dizer para você que sair para fora aqui, nesse contexto, não é redundância, porque existiam várias maneiras de se sair naquele lugar, que dá para o norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio, e que estava defronte do edifício ao lado do norte. Do comprimento de 100 côvados era este edifício, e da largura de 50 côvados, em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares, e diante das câmaras havia um passeio que dava para o átrio interior, e que tinha 10 côvados de largura e 100 côvados de comprimento, e as suas portas davam para o norte. Ora, as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam destas mais espaço do que as de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas do átrio. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras, em que ministram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Tendo ele acabado, versículo 15, tendo ele acabado de medir o templo interior, fez-me sair pelo caminho da porta oriental e mediu em redor, mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas de largura, mediu o lado do norte, 500 canas com a cana de medir, mediu também o lado sul, 500 canas com a cana de medir, mediu uma volta para o lado do ocidente, e mediu 500 canas com a cana de medir, mediu-o pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento, e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano, repete comigo, para fazer separação entre o santo e o profano, mais uma vez, para fazer separação entre o santo e o profano. Irmãos, Deus é detalhista. Deus é tão detalhista, e às vezes nós somos tão naturais, que nós enjoamos dos detalhes das coisas de Deus. Irmãos, é inimaginável a gente prestar atenção nos detalhes de que é feito o templo. Não tem espaço hoje, mas eu queria comentar um pouquinho à toa. Como está o seu templo? Tem alguma coisa fora de medida ou tudo combina com a vontade de Deus?
Irmãos, para que medir tanto? Não sei, eu não sei, mas eu imagino, irmãos. Porque tudo em Deus, repete comigo, tudo em Deus deve funcionar perfeitamente. Irmãos, com Deus não tem distorções, não tem nada fora de medida. Altura é altura, comprimento, largura, profundidade é profundidade. Irmãos, não tem nada fora. Deus não gosta de nada fora. Por isso, Ezequiel não podia chegar a nível nenhum de profundidade se alguma coisa estivesse fora. E ele tinha que saber de tudo, porque ele ia falar para o povo. Diga, glória a Deus. Para que tanta medida, né? Por que tanta medição? Do capítulo 40 ao 47, Deus mediu 30 vezes. Imagine só, irmão, você ser levado em visões de Deus. Mede aquela coluna ali, meu Deus do céu, 30 centímetros aqui, 40 aqui, a altura aqui até o teto, 4 metros. Irmãos, vamos prestar atenção em alguma coisa a mais. Tudo que foge à vontade de Deus, 1 milímetro sequer, não funciona bem. É por isso que lá ele disse, olha, presta atenção, veja bem, olha com os teus olhos, porque, irmãos, Deus é tão misericordioso, porque se ele pediu para Ezequiel ver com os olhos dele, ouvir com os seus ouvidos, guardar no seu coração, é porque ele sabia que em algum momento da sua vida, mesmo sendo profeta, ele poderia falhar. Ele poderia deixar escapulir, ele poderia fazer perguntas desnecessárias, fora do tempo, ele poderia, irmãos, indagar com quem de fato não estaria ou não estava no mesmo nível que ele poderia buscar informações a terceiros, pensando, irmãos, obter da parte do Senhor através de terceiros. Não, era de Deus diretamente para Ezequiel. Guarda no teu coração. Só faltou Deus falar aqui, é eu que estou tratando contigo e tu comigo. Essa situação só interessa a nós dois. Você está aí? Um lugar dentro de nós é o santo, o outro é o profano. Versículo 20. Por que tanta medição, tantos detalhes? Os detalhes é que determinam a beleza e a importância do lugar onde Deus vai te levar. O limite para cada passo é igual a um tempo para cada decisão. Para compreendermos que perto ou longe só faz diferença se andarmos sem Deus. No alto, no baixo, estou com Deus. Perto, longe, estou com Deus e Deus está comigo. Para chegar à última visão, Deus quer te levar a outras visões. Diga para o teu irmão, visões menores. Por que medir? Porque Deus não pode ser responsabilizado por aquilo que for tirado, acrescentado ou mudado no templo. Almejamos profundidades, mas a nossa capacidade é medida, porque dentro de nós, espaço é uma questão de cuidado, dentro de nós. Como é que está seu coração? Seu coração está protegido, sua emoção está protegida, sua mente está em Deus, seu corpo, irmãos, seu funcionamento está em Deus. Para Deus, medida é muito importante, tudo tem que funcionar bem, oração tem que funcionar bem, pregação da palavra tem que ser no tempo certo, na medida certa. Deus é perfeito e a perfeição de Deus quer nos alcançar para que estejamos, irmãos, em níveis mais profundos. Imersão é possível sim, mas não se chega à imersão
deixando de cumprir os propósitos pré-imersão. Aleluia! Diga glória a Deus! Aleluia! Conclusão, diga glória a Deus! Oh, tá vendo? Conclusão agora foi. Ezequiel viu tudo que uma pessoa normal pode ver em se tratando de problemas e dificuldades, mas nunca faltou nele a visão da glória de Deus. Deus nos dá sim, mas primeiro temos que nos deixar ser preparado para suportar cada fase que antecede a profundidade. Ezequiel era uma pessoa forte, porque o Deus dele o fortalecia. Quero que você fique de pé no seu lugar.